Ilíada de Homero, Canto 3. Assim que todos se perfilam com os chefes, os teucros marcham clangorando como pássaros. Como grous canglorejam sob o céu, do inverno fugindo e da intempérie que não cessa, e voam, com seus clangores sobre a correnteza oceânica, levando morte e destruição até os pigmeus, e como névoa impõe-lhes a batalha tétrica. Inspiram fúria os dânaos, quando avançam quietos, empenhando no auxílio mútuo o coração. Como acima dos picos noto esparge a névoa que o boieiro detesta e que ao ladrão da noite agrada, pois que a vista alcança um palmo apenas, uma nuvem de pó urgia sob os pés, quando cruzavam apressadamente o prado. Já perto, apertam contra os outros a passada, pares, igual a um deus, na dianteira troika, a espádua, a pele de leopardo e o arco oblongo, além da espada. Duas lanças ponte-brônzeas brandia, desafiando os campeões aqueus para um duelo na áspera querela. Assim que Menelau, dileto de Ares, o divisa e rompendo da fila a passos largos, leão que alegre se depara com cadáver grande, cervo galhudo ou cabra agreste encontrando esfaimado, e devora avidamente, ainda que o caçem cães velozes e rapazes fortes, assim jubila Menelau, mirando o Pares divino. Obceca ou punir o responsável, armas em punho, deixa o carro abruptamente. Ao ver que rompe à frente da fileira, turba o coração de Pares, que recua os passos na direção dos seus, para escapar da Quere. Como quem vê a serpe, logo retrocede aos convales dos montes com os joelhos trêmulos e foge. E a palidez colore o rosto, assim se emiscuiu no exército de troicos bravos, Pares, forme divino, com pavor do Atreu. Heitor o vê e o interpela duramente. Pares, és pária? Escultural, amulherado e bom de lábia. Não tivesses vindo ao mundo morto, sem núpcias? Sim, melhor teria sido do que ultrajar, envergonhar os que te cercam. Os dânaos de cabelos longos riem de ti. Tua beleza os fez pensar que eras ótimo, mas tens a têmpera de um desfibrado. Sendo quem és, levaste ao oceano embarcações transmarinas. Reunindo companheiros fiéis, viveste entre estrangeiros, uma bela dama das lonjuras raptaste, da família de homens bélicos. Causas dor ao pai, ao burgo, ao povo, alegrando o inimigo. Infama-te a ti mesmo. Foges do embate com o Atreu, dileto de Ares? Conhecerias bem de quem possuis a esposa. Beijando o pó, a lira não teria valor. Teu penteado e garbo e os dons afrodisíacos. Os troicos não se apavorassem, de há muito, o peplo pétreo vestirias. Nos ruínas. E Alexandre, deiforme, respondeu-lhe assim: Sim, tens carradas de razão, Heitor. Acha teu coração que nunca afrouxa. Como em mãos de um artesão que racha o tronco habilmente e o troncha para a nau, revigorando a força. É como mora no teu peito o pensamento. Não me censures pelos dons da áurea Afrodite, pois é impossível refugar o que nos dão os deuses. Nem tampouco pode-se escolhê-lo. Se queres que eu agora entre na guerra e lute, obriga que os troianos sentem e os aqueus e a mim no centro, e a Menelau, tão caro a Ares, conclama um duelo por Helena e os bens. O vencedor da dupla que exibir poder há de levar consigo Helena e as riquezas.
selado o pacto de amizade, habitareis em Ilion fértil, e eles voltarão a Argos, celeiro de corcéis, a Acaia de mulheres lindas. Heitor se alegra com o que escutou e avança pelo meio da falange troica com sua lança. Todos sentam, mas os dânaos, de cabeleira longas, já tensionam o arco para atingi-lo com a flecha. Jogam pedras. Foi quando Atrida, rei de heróis, gritou: Parai, argivos, de atirar, pois tenho a impressão de que nos quer falar Heitor, elmo ofuscante. Assim que o ouvem, sustam em silêncio o prélio. Então Heitor se dirigiu aos dois exércitos. Troas e aqueus de belas Quinêmides. Ouvi a palavra de Paris, causador da guerra. Solicita que dânaos e troianos ponham as belas armas sobre a terra panutriz, e que no centro Menelau, dileto de Ares, com ele lute por Helena e pelos bens. E o vencedor, aquele que impuser sua força, leva consigo Helena e os bens que mais houver. Selemos nós um pacto de lealdade. Assim concluiu e não se ouvia a voz de mais ninguém. O nobre Menelau então toma a palavra. Ouvi também a mim que a dor golpeia mais meu coração. Desejo que os argivos se afastem dos troianos. Padecestes muito com a querela que Alexandre começou? A quem de nós a morte erija o fim e a moira, que seja assim. Os outros recuai agora. 2 anhos, branco e negro, para a terra e o sol oferecei. A Zeus sacrifiquemos outro, conduzi o vigor de Príamo que a jura pactue, pois nos filhos não confio, o X. Não venha um truculento invalidar o acordo. No moço o pensamento é vento que flutua, mas quando um velho o acompanha, descortina o antes e o depois e o que é melhor a cada. Assim falou, e Aqueus e Troas se alegraram na expectativa de concluir o duro prélio. Postam-se em fila e então se apeiam dos cavalos. Despojam-se das armas que depõem no chão lado a lado. No meio o espaço era pequeno. Heitor incumbe 2 arautos de trazer 2 anhos da cidade e convocar o rei, enquanto Agamenon manda que Taltíbio conduza um carneiro do navio bojudo e que ele cumpre sem titubear. Anúncia Íris então se dirigiu a Helena, idêntica à cunhada casada com Helicaone Antenóride, herói fortíssimo, Laódice, filha de Príamo, imbatível na beleza. Deu com ela na sala onde tecia manto, duplo, purpúreo, recamando-o com os prélios que Aqueus, couraça, brônzea e os cavaleiros troicos por ela travam, sob o ímpeto de Ares. Ao lado dela, Íris, pés velozes, fala: Vem contemplar, senhora, os feitos admiráveis de Aqueus, couraças, brônzeas e ginetes troicos, que antes mutuavam Ares multilacrimoso, planície afora urlando guerra lutulenta, e agora sentam-se em silêncio, a guerra para, escorados no escudo, espetam lanças longas ao lado. Lutarão por ti empunhando a lança Alexandre e dileto de Ares Menelau. Será chamada esposa pelo vencedor. Falou. No coração de Helena infunde doce anseio pelo esposo Aqueu, país e paz. Subitamente cobre-se com véu brilhante e deixa o tálamo vertendo pranto doce. Mas não vai só. 2 ancilas a seguiam. Etra Piteide mais Clemene, olhos de toura. E logo chegam ao local das portas ceias, ladeava Príamo, Pantou, além de Lampo, Timete, Icetaone, Clítio, prole de Ares. O Calegonte e Antenor, sapientes ambos, conselheiros idosos, junto às portas ceias. A idade os impedia de guerrear, mas nobres oradores, iguais cigarras quando pousam nos ramos da floresta e emitem voz de lírio, os chefes troicos se entronavam junto à torre. Ao perceberem que avançava Helena, trocam palavras asas em voz baixa. É compreensível que troianos e aqueus de belas grevas
sofram tão delongadamente pela tal senhora, pois seu aspecto imortal nos desconcerta. Dito isso, sem negar-lhe o porte, embarquemos logo, ou há de nos arruinar e aos nossos filhos. Assim arengam. Príamo chamou Helena. Vem, filha. Vem sentar aqui para que possas ver teu primeiro esposo, sócios e amigos. Não creias que eu te julgue responsável, deuses serão. Quem mais moveu-me em guerra plurilácrima contra os aqueus? Como se chama aquele herói notável? Me refiro ao Dânao corpulento. Não nego haver guerreiros de maior altura, mas um mais belo à minha vista não chegou, tampouco mais ilustre. Um rei se me afigura. Divina entre as mulheres, respondeu-lhe Helena, despertas, caro sogro, em mim solicitude e desconforto. Houvera-me levado Tânatos quando segui teu filho, abandonando o tálamo, filha pequena, companhias agradáveis. Não foi o que se deu, por isso o pranto me consome. Respondendo à tua pergunta, trata-se do magno e poderoso Atrida Agamenon, um rei ilustre, um as fortíssimo com armas. Era cunhado da cadela com quem falas. Calou e o velho que o admirava ponderou. Atrida ilustre, magna moira, daimon nobre, a teu sinal se verga o tropel de moços. Estive certa vez na Frígia Pampanosa e vi inúmeros nativos a cavalo. O exército de Otreu e Migdo, igual a um nume, ocupavam o campo às margens do Sangário e fui por eles abraçado como aliado, no dia da chegada de Amazonas bélicas, mas eram menos numerosos que os aqueus. Divisando Odisseu, o ancião de novo indaga, e aquele ali, querida? Qual sua identidade? Bate nos ombros de Agamenon, mas exibe um peitoral mais largo. É mais espadaúdo. Seu armamento jaz no chão plurinutris, como um carneiro movimenta-se nas filas. Com um veloso guieiro faço analogia no meio de uma enorme grei de brancas pécoras. Filha de Zeus, Helena retomou a fala. É o filho de Laerte, Odisseu habilíssimo, originário da urbe pedregosa de Ítaca. Sua mente penetrante sabe todo o ardil. E o atinado Antenor, mirando-a, diz: é extremamente verdadeiro o que falaste. Esteve aqui o Itácio como embaixador, acompanhando Menelau, dileto de Ares. Os acolhi no passo e pude conhecer da dupla o porte e o pensamento percussiente. Quando se misturavam na ágora dos troicos, em pé, se destacava o Atreu com ombros largos. Sentados, a imponência de Odisseu se impunha. Mas, ao manifestarem seus pontos de vista, Menelau se expressava com velocidade, sucinto, mas sonoro. Não era prolixo, tampouco um incapacitado. Era mais jovem, mas toda vez que o Itácio impunha-se em pé, olhava abaixo como se escrutasse o chão. Sem balançar o cetro, à frente ou para trás, mantinha-o imóvel, como um mal dotado. Diria ser um tipo estomagado ou parvo. Quando soltava a voz sonora do pulmão, palavras eram flocos níveos no frio. Não existia alguém mais capaz de desafiá-lo. Sequer nós nos lembrávamos do aspecto físico. E o ancião, se apercebendo de Ájax, indagou. E quem é aquele herói argivo gigantesco, muitíssimo mais alto que os demais, mais largo? Helena, longo, péplo, retomou a fala. Ájax monumental, baluarte dos aqueus. Com ele está Idomeneu entre os cretenses. Um deus. A seu redor os chefes conterrâneos, quando vinha de Creta miúde Menelau, dileto de Ares o hospedava. Olhos vivazes, aqueus já posso vislumbrá-los, todos eles. Conheço-os bem e facilmente os nomearia. Contudo, não consigo ver dois chefes máximos, Castor, Ginete e Pólocos. Punhos de campeão. São meus irmãos, a mesma mãe nos trouxe ao mundo. Ou não partiram da Lacedemônia amena, ou para cá vieram em navios velozes. Mas não quiseram tomar parte do combate, temendo a ignomínia que é a minha vida. Falou, mas já os recobria a terra fértil Lacedemônia, solo de sua própria pátria. Para selar o pacto, arautos levam 2 ovelhas,
Vinho rúbio, dádiva do campo, mais uma cabra. O ecônomo Ideu portava a cratera luzente com as copas de ouro. Já próximo do ancião, o incita com palavras. Sus Laomedôntio, que os melhores troicos doma, corcéis e os magnos dânaos de couraça brônzea te aguardam na planície para o pacto sacro. Pares enfrenta Menelau dileto de Ares com longo pique. O vencedor leva consigo os bens e a mulher. E quanto a nós, selado o pacto em que empenhamos nossa lealdade, em Troia fértil nós nos recolhemos, e eles em Argos e na Caia, bela de mulheres. Falou. O ancião se agita e ordena aos companheiros que atrelem os cavalos, o que fazem logo. Primeiro sobe Príamo e segura a brida, Antenor o ladeia sobre o carro esplêndido. Das portas ceias trotam os corcéis no plaino, e quando chegam onde os troicos e os aqueus se encontram, descem, avançando pela terra, plurinutris no meio do tropel. Desponta subitamente Agamenon, rei de heróis, e Odisseu multiastuto. Ecônomos soberbos ordenam o que há de servir ao pacto. Mesclam o vinho na cratera, versam água sobre as mãos do rei. O atreu saca o cutelo, sempre pendendo na bainha da espada enorme, da testa das ovelhas corta os pelos, doados pelos arautos aos aqueus, campeões e troicos. Alçando as mãos, o Atrida roga em alto brado. Zeus, pai, maxi glorioso, magno rei do Ida, ó sol, plenivislumbrador, atento a tudo, ó rios e terra, ó vós que nos baixios punis, quem morreu, perjurando pactos, vos invoco. Testemunhai e protegei o que se acorda. Caso Alexandre mate Menelau, a Helena terá, com o tesouro, e nós retornaremos em naves singradoras. Entretanto, o loiro Menelau, caso tire a vida de Alexandre, os troicos devem devolver-lhe Helena e os bens. Pagar a multa de compensação aos dânaos, a ser lembrada pelos homens no futuro. Se Príamo e os Priâmeos decidirem não me ressarcir, depois da morte de Alexandre eu mesmo lutarei até obter a multa, permanecendo aqui até o fim da guerra. Falou e decepou os anhos com bronze, depondo-os no chão, ainda palpitantes, sem vida. O bronze arroja então com toda força. Deitando o vinho da cratera até encher a taça, aos deuses sempiternos fazem prece. E cada um argivo e troico então dizia: Zeus, glória máxima e demais sempre viventes, aquele que primeiro perjurar, tal qual o vinho, escorram pelo chão os seus miolos, e de seus filhos, e as esposas se escravizem. Mas o Cronida não cumpriu o que pediam. O rei Dardânio, Príamo, toma a palavra. Ouvi aqueus de belas quinêmides e troicos. Retornarei agora mesmo a Ílion Sacra, pois não suportarei presenciar meu filho no embate contra Menelau, dileto de Ares. Zeus sabe e os demais eternos igualmente, a qual dos dois o fim da morte se destina. Falou e igual a um deus depõe no carro os anhos e sobe, segurando a brida. Antenor ladeia-o no coche pluribelo. A dupla manobrou o veículo de volta a Ílion. Heitor, filho de Príamo, e Odisseu divino, medem primeiro o espaço. E então depõem no elmo de bronze as senhas de ambos para sortearem quem lançaria inicialmente a hastea a Énea. Os homens rogam, sorguendo as mãos aos deuses, e se podia ouvir de algum troiano ou dânao. Zeus pai, regente do Ida, glória mor, sublime, o responsável por desencadear o prélio, que ele descenda morto à moradia do Hades, para que então vigore o pacto de amizade. Falaram. No elmo enorme Heitor agita as sortes virando o rosto. Salta a marca de Alexandre. Todos sentavam lado a lado, cada qual com seu cavalo inquieto e armamento rútilo. A armadura depõe em torno da omoplata o marido de Helena, bela, Paris divino. Nas pernas apertou as quinêmides luzentes,
cujas fivelas ofuscavam pura prata. A couraça do irmão Licaone ajusta ao tórax, que nele se adaptou perfeitamente. A espada Ênea cravejada em prata arroja a espádua sobraça a égide pesada e enorme. O elmo maciço então coloca na cabeça. Tétrica crineira equina ondeava pelo ar. Tomou por fim da lança que maneja forte, e Menelau Belaz armou-se igualmente. Ao fim do apresto, a dupla abriu espaço em meio às fileiras de aqueus e troicos. Ambos miram terrivelmente, e atônitos ficavam Dânaos de belas quinêmides e cavaleiros troicos. No espaço demarcado, a dupla se aproxima, agitando o venábulo com ódio mútuo. Paris se apresta e lança a haste longa sombra que acerta o escudo esférico de Menelau, sem contudo romper o bronze. A ponta amolga-se na égide bem feita. O atrida Menelau empolga então, o bronze roga a Zeus Cronida. Zeus Pai, permite que eu me vingue de quem só me trouxe o mal. Sucumba aos golpes que eu desfira. Que os homens no futuro também eles temam prejudicar quem os acolha generoso. Disse, e agitando o pique longa sombra atinge o escudo oblongo do Príameo Alexandre. A lança atravessou a égide brilhante, indo cravar na cota de lavor Dedáleo. Certeira pelo flanco, esgarçou a túnica, mas Paris, inclinado, escapa a quere negra. O Atreu sacou da espada cravejada em prata, e a crista do elmo acerta em cheio, mas a espada se quebra em 3, em 4 e cai por fim da mão. O Atrida revoltoso mira o amplo céu. Zeus Pai, tua crueldade é superior à de outros deuses? Os malefícios de Alexandre Paris pensei punir, e a espada se me rompe, e a lança sem atingi-lo escapa inútil destas mãos? Falou. De um salto a ferra pelo capacete e o gira, e o arrasta até os aqueus de belas quinêmides. Atira de seu capacete estirada, no queixo quase estrangulava a gorja frágil. E glória imensa conquistara-o arrastando, não o tivessem percebido a Deia, Cíprea, que rompeu a correia de um boi abatido. E a mão do herói potente recolheu o elmo, vazio, e o arremessou rola rolando aos Dânaos de belas quinêmides. Os sócios logo o pegam. Num giro rápido e impaciente por matá-lo, avança a Ênea, lança, mas sem muito esforço, Afrodite o ocultou na névoa densa. Era deusa, de volta à sua alcova perfumada. E busca Helena imediatamente na alta torre onde um grupo de troianas a rodeava. Tocando-lhe o véu nectário, a segurou e lhe falou sobre as feições da centenária Tecelã, que cardava habilmente a lã quando vivia na Lacedemônia. Amava-a. E Afrodite profere idêntica à anciã. Vem, Alexandre chama-te de volta ao lar. Está no tálamo, no leito bem torneado, radiante em sua indumentária. Não dirias que volta de um duelo, mas que ao fim da lança o dançarino já repousa o próprio corpo. Falou e o coração incita no seu peito, quando o pescoço pluribelo reconhece da deusa. O colo atraente, os olhos rútilos, contrariada a esposa então o que pensava. Deusa demônia, por que anseias seduzir-me? Quem sabe queiras me levar a alguma urbe, da Frígia bem povoada ou da Meônia amena? Se algum dos homens dessas plagas favoreças, por que agora, quando Atreu derrota Paris, queres levar o ser odioso que sou eu ao lar? Que pensamento oculto tens em mente? Vai lá sentar com ele, deixa a senda diva, não voltes mais teus pés na direção do Olimpo, vai lá sofrer com ele, toma conta dele, até que ele te aceite como esposa ou serva. Não, lá não voltarei, seria humilhante servi-lo ao leito, as troicas escarneceriam por trás de mim, já basta o meu padecimento. Colérica Afrodite retomou a fala, sua insolente. Não pretendas provocar-me ou te abandonarei. Transforma em ódio o meu amor de agora. Posso fomentar a fúria troiana e argiva contra ti. Terias triste fim.
Treme Helena, filha do Cronida, ouvindo-a. Partiu calada sob o véu de branco esplêndido, sem que as troianas percebessem. Segue Cipres. Tão logo chegam ao palácio de Alexandre, as servas voltam aos trabalhos rotineiros, enquanto Helena se dirige ao belo tálamo. A filossorridente Cipres traz-lhe a sédia, posicionando-a bem na frente de Alexandre. Senta-se Helena, filha de Zeus, porta-égide, desvia de Alexandre o olhar e fala áspera. Deixaste o prélio? Ah, puderas ter morrido, dobrado por algum mais forte, o ex-consorte. Vivias dizendo que o Atreu não era páreo, nem com a lança nem com o braço. Então por que não vais correndo provocar de novo o Atreu de Leto, de Ares, para te enfrentar? Não o faças? Não queres fazer frente a Menelau no corpo a corpo, pois serás prostrado logo, por seu venábulo de encontro ao solo. Paris dirigiu-se a Helena nos seguintes termos: não venhas agredir, mulher, meu coração. Graças a Atena, Menelau venceu-me agora, como eu vencerei um dia. Os numes nos circundam. Ao prazer do amor nos entreguemos, pois nunca como agora Eros eclipsou meu pensamento. Nem quando te sequestrei de Esparta em naves singradoras. E na ilha Crânea meu corpo uniu-se ao teu. Nem nesse dia eu sucumbi a uma atração sutil assim. Ao fim da fala, sobe ao leito, a esposa o segue. Os dois repousam sobre o leito cinzelado, enquanto Menelau enfurecido avança pela fileira atrás de Paris deiforme. Não houve um companheiro nem tampouco um troico capaz de lhe indicar o posto em que ele estava. Ninguém por amizade esconderia Paris, pois como a moira negra, todos detestavam-no. Foi quando Agamenon, rei maior, falou: ouvi-me, troicos, aliados e dardânios. A vitória de Menelau é incontestável. Deveis nos entregar a argiva Helena e as dádivas. Seja crescida multa condizente e os pósteros dela se lembrem no futuro. Agamenon concluiu a fala sob aplausos dos aqueus. Então é isso, gente. Esse é o canto terceiro. A gente deveria ler esse canto como se não soubéssemos nada da história de Troia. Porque o Homero não nos falou do pomo da discórdia, não nos falou que Paris não era um guerreiro, ele foi abandonado por um servo de Príamo e foi cuidado por agricultores, ele se torna um pastor de rebanhos. Então ele não consegue lutar, ele não tem muita destreza na luta. Por isso que ele perde logo de cara de Menelau. Ele propõe um duelo, ele está com vergonha ali. Então nós temos aqui o Homero dando-nos pistas, né, sobre os mitos. E temos também aqui a questão do rapto de Helena, que nós vamos sabendo disso aos poucos. Ela foi raptada por Paris da casa do rei Menelau, rei de Esparta. E Esparta era uma terra de guerreiros. Lembram aí os 300 de Esparta? Eles eram muito bem treinados. Então, certa vez, Menelau hospeda Paris e Heitor, e Paris seduz, né, no caso Helena, que aqui está arrependida, vocês vejam. Né, por que eu não fiquei lá na minha terra, cuidando dos meus filhos, junto dos meus pais? Por que eu vim atrás desse Paris aqui para Troia, né, causando esta guerra terrível? Então nós temos Helena como que arrependida disso, né? E ele, então, o Paris viola um dever de hospitalidade que era um dever sagrado, não só entre os gregos, mas também entre os judeus e outros povos da antiguidade. Então, assim, ele desonrou a hospitalidade de Menelau e também roubou bens de Menelau, não somente a mulher. Então, Afrodite aqui vai entrar em cena e também a deusa Íris. O que acontece nesse canto? De um lado estão os troianos e os gregos, né, esses povos aí da Grécia, já lutando há 10 anos e não se resolve. Era uma guerra de cavaleiros. Os troianos invadindo cidades vizinhas, os gregos invadindo cidades vizinhas de Troia, raptando donzelas, etc., mas a guerra não se resolvia. Até que eles fazem um pacto que quem vencer ali, naquela luta entre Paris e Menelau, fica com Helena e volta para sua terra, os gregos. Se eles ganharem, eles levam Helena.
Menelau leva Helena e pronto, leva os bens e acaba a guerra. Se os troianos ganharem, eles ficam com Helena e com os bens. Então eles fazem um pacto e o Príamo sai lá de Troia para lá, pro meio da batalha, para fazer o pacto aí com Agamenon. Então eles fazem esse pacto, esse juramento, e nós temos o começo do duelo entre Paris e Menelau. E Paris perde já de primeira. E o Menelau já vai matar Paris, arrasta Paris aí pela couraça. O que acontece? A Afrodite, a Cípria, da ilha de Chipre, né? Onde a espuma do mar parou e ali ela nasceu da espuma, né, do mar de Zeus, do órgão cortado de Zeus. A Afrodite então vem e traz uma névoa e some com Paris ali da batalha. Leva Paris lá para onde está Helena esperando-o. Leva Paris para um quarto e depois ela vai buscar Helena para terminar aí com Paris, o canto. Mas antes disso tudo, quando Príamo e Helena observam os guerreiros lá na planície, a Helena vai descrevendo como que um catálogo de heróis para Príamo. Então ela fala quem é Ájax, Idomeneu, Odisseu, Agamenon, Menelau. Ela vai descrevendo para Príamo quem são esses guerreiros. Então já estão ali há 10 anos. Como é que ela reconhecia esse pessoal, né? Eu achei meio estranho isso. E depois nós temos então a deusa Afrodite chamando Helena para ir lá no quarto onde está Paris, para ter uma noite de amor com Paris, né? E daí então ela vai lá, resolve a situação entre Paris e Helena, mas a situação entre os gregos e os troianos não estão resolvidas. Não está resolvida, né? A situação não está resolvida. Enquanto que Paris e Helena se reconciliam no final desse canto, a situação da guerra continua indefinida. Nós temos aqui também as deusas se disfarçando. Quando a Íris vai falar com Helena, ela vai disfarçada de Laódice, filha de Príamo. Ela vai falar, eles estão lá na planície brigando por causa de você. Vai lá ver o que está acontecendo. Então ela vai correndo lá onde está Príamo, observando, né, o começo aí da batalha. Depois, quando a Atena vai chamar Helena para ir para o quarto de Paris, que é chamado também de Alexandre, é outro nome dele, né? Então ela também se disfarça com uma anciã lá da terra de Helena, da Lacedemônia, uma anciã que Helena amava muito, que era uma tecelã. E aparece também aqui a Helena tecendo quando a Íris vai falar com ela. É interessante nesse tecer, essa mulher que tece, lembrou também aqui mais para frente, né, a mulher de Odisseu tecendo. Então nós temos aqui essas deusas disfarçando. Não se pode ver os deuses e continuar, né, aqui no caso, vivos. Então eles se disfarçam. Para alguns eles mostram-se de relance. Então os deuses interferindo na vida dos homens. E é assim que as deusas se mostram aí para essas mulheres. Então nós temos esses momentos aí desse canto que já nos prepara para o grande conflito, né? Então já está preparando-nos para esse destino. Ao mesmo tempo, vemos que Paris não tem habilidade para a guerra e quer enfrentar o grande guerreiro Menelau. Nós temos que imaginar o Menelau como um guerreiro muito forte, que foi escolhido aí por Helena lá quando ela casou com ele em Esparta, né? Então é isso, gente. Menelau vence, no caso, ele quer agora o espólio de guerra, né, que é a Helena e os bens. Cabe aos troianos entregar a ele Helena e os bens. Cumprirão o pacto? Será que eles vão cumprir esse pacto, né? Então é interessante a gente começar a perceber aí como Homero vai nos entregando aos poucos os conflitos desta guerra, né? A maior guerra da antiguidade. Então é isso, esse foi o canto 3, os pactos selados, e também essa questão aí do duelo entre Paris e Menelau. Um abraço e até mais.